Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é Eu Quero Merecer. Se você está aqui conosco, se você também faz parte dos nossos cursos, do curso da Golden School Brasil, Unigoldest, Sofintech, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre merecimento, meritocracia, mais uma automeritocracia. O que é que você faz por você nos seus merecimentos? Esse é um ponto assim de extrema importância para quando você está tomando decisões na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida familiar. Tudo isso está ligado uma com a outra, mas às vezes nós temos dificuldade de começar a fazer mudanças na nossa vida em função de estarmos com um ponto de partida, né? Você às vezes quer fazer mudanças, mas você não consegue entender o ponto de partida. Então hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, os alunos tanto do curso da área de perícia investigativa, como para os alunos também da área do curso de formação terapeuta holístico, certo? É importante que nós tenhamos foco naquilo que nós queremos mudar. E uma das coisas que mais nos deprime, né? O que é uma depressão em termos de geografia? A depressão é aquele momento, aquela paisagem, né? Que ela tem um relevo, mas ela vai, deprime e depois ela tem um vale. Então, se você transportar isso para a sua vida do dia a dia, para as suas existências, né? Para que são as suas existências? Para as suas existências na família, no trabalho, com seus amigos, na sua vida de relacionamento íntimo e na vida relacionamento entre você e você. Nós temos que entender uma coisa. Quando você começa a trabalhar qualquer ponto, e lá no método Golden Work eu explico sobre isso, que são os primeiros passos, que é quando você vai começar a planejar. Se você não sabe planejar a mudança da sua vida, ela vai iniciar e vai ficar ali parada, ou vai dar uma caminhada e vai parar. Porque a falta de planejamento vai trazer estagnação para qualquer situação. Pode ser até para você descer da sua casa e ir até uma padaria na esquina. Se você não souber administrar o planejamento daquilo, o investimento que você vai fazer e o que você vai trazer de volta, você pode comprar um pão, de repente você encontra uma pessoa na rua, você leva o dinheiro certo para o pão, aquela pessoa te pede um dinheiro, você não vai ter o dinheiro e você volta. Na nossa vida, isso são reflexos. Se isso acontece com você, então está na hora de começar a fazer o quê? Planejamento. As pessoas hoje em dia, elas se casam, elas juram que estão apaixonadas, juram que estão no momento mais alucinado da vida delas, e na verdade, elas estão tentando engatar uma marcha para fazer esse processo, esse carro, né, andar, que é o carro do futuro, é o carro do projeto de futuro dela. Nós todos fazemos tudo isso, nós todos temos esses nossos projetos. O que é que dá certo? Como é que eu posso fazer com que a minha vida prospere no sentido de analisar o que eu não tenho gostado que vem acontecendo na minha vida, do que realmente eu posso mudar e aquilo que eu ainda preciso amadurecer para mudar. Tanto na vida profissional, do profissional da terapia holística, como do profissional da área de investigação, nós, da mesma forma, atendemos os nossos clientes, consulentes, pacientes. Se você lida com a medicina tradicional chinesa,
e a medicina xamânica, você vai lidar com problemas, né? As pessoas, elas desenvolvem problemas porque elas aprenderam a chamar atenção através dos problemas, através da prática da violência, porque a prática da violência, ela é um documento inserido, né? Como se fosse um aplicativo inserido no nosso cérebro. Existe aquele que apanha e aquele que bate. Em todos os sentidos, no sentido verbal, no sentido físico e no sentido psicológico. Então você precisa ser muito honesto com você antes de fazer o seu planejamento. E uma das técnicas que nós temos trabalhado e que ela vem dando muito certo é quando você coloca 20 coisas que você não gosta que aconteça com você. Se você fizer essa prática de 20 coisas que você não gosta que aconteça com você, por exemplo, pode ser uma coisa super simples. Tem pessoas que têm mania de ficar fazendo assim, ó, o famoso catucar. Você faz isso nos outros? Talvez você faça, talvez você não faça. Mas você não gosta que ninguém faça com você, porque isso é um fato que na maioria das pessoas, dos seres humanos, brasileiros ou de outros países, não suportam. É você estar sentado e alguém vir e te catucar. Você pode estar num evento, você pode estar numa condução, você pode estar em várias situações e alguém te catuca. Por quê? Porque às vezes você está projetando, você está ali só deixando o trânsito mental passar e alguém vem e te catuca. Isso é uma coisa abominável. Então você vai lá na sua listinha, não gosto de ser catucado. Não gosto de claridade quando estou dormindo. Não importa o que vier à sua mente. As coisas que você não gosta, você liste isso por lá. Por que é importante fazer isso? Porque nesse momento você começa a treinar a sua mente para te mostrar o que são pontos fortes e o que são os pontos fracos em você, para que você consiga superar outras situações que vão chegar para você, para que você consiga trabalhar o seu interior e desenvolver automaticamente, né? A prática nos vai transformando, né? A prática nos leva à maestria. Então, nesse momento, você começa a treinar sua mente. Treinar, treinar, treinar. Para quê? Para que você aprenda a lidar com as situações. Para que você aprenda a lidar com pessoas totalmente desequilibradas que vão te procurar. Pessoas muito desequilibradas, elas conseguem ter um poder de teatro na alma, né? Um poder teatral que tudo o que ela diz parece extremamente verdadeiro. Mas nem sempre é. Nem sempre aquilo que um consulente seu chega falando, que um paciente chega seu, né, falando, que um cliente ele vai te contar uma história, nem sempre aquilo é o ponto principal, ponto de fato principal. E nesse encontro nosso, nessa nossa aula, isso está muito presente. Por quê? Porque nós temos que ter em mente a seguinte questão: como eu mereço viver a vida que eu estou vivendo? Eu construí isso? Eu permiti que outras pessoas me trouxessem a esse ponto? Se eu permiti, hoje eu estou satisfeito? Se eu tive o desejo de estar na realidade que eu estou agora, eu estou satisfeito com isso? Eu estou satisfeita com isso? É isso mesmo que eu quero? Ou eu estou nesse patamar que eu cheguei hoje, em todos os sentidos, tá, gente? Da forma que os seus pais te tratam, da forma que os seus irmãos te tratam, seus sobrinhos, filhos dos seus amigos, da forma que você trata as pessoas, da forma que você trata seus colegas de trabalho, da forma que você trata aquelas pessoas que você não gosta muito, mas você se vê na necessidade de tolerar, porque
tem um custo-benefício. Como é que você tem lidado com a pessoa que convive com você ou ninguém convive com você porque você é uma pessoa extremamente exigente? Ou você está naquela posição de que todo mundo te trai, todo mundo mente para você? E sempre uma pessoa nova entra na sua vida e passa um período e depois vai embora porque mentiu, porque traiu, porque de alguma forma roubou. Faça a lista de tudo aquilo que te irrita, porque tudo aquilo que te irrita, você vai ler em voz alta as 20 coisas que mais te irritam num determinado momento. Assim que você fizer essa leitura em voz alta, você vai ter a noção do que realmente você é. Tudo aquilo que te irrita no outro é o que você é. As suas qualidades nós vamos ver lá na frente, mas agora nós estamos alinhando essa coluna mestra que tem trazido questões das quais você não tolera. Eu já tive consulentes dentro da área da terapia, onde eles vieram para mim queixando-se de que comiam determinadas coisas, passaram a comer determinados alimentos depois que se casaram. E continuaram comendo, mesmo não gostando, para não criar um atrito com o cônjuge, com a esposa, ou com o esposo, ou continuou fazendo coisas, indo a lugares para não criar um atrito. Bom, tudo deve ser analisado com calma, tudo deve ser conversado. Tem pessoas que passam 30 anos. Eu já tive paciente dentro das consultas ligadas à medicina xamânica nativa, onde a pessoa chegou para mim e disse: olha, eu não aguento mais, eu já passei por vários especialistas da medicina tradicional, eu já passei, eu não quero que você me faça uma acupuntura, eu preciso de alguma coisa um pouco mais ancestral. Então o que eu faço? Eu convido a pessoa para a gente conversar um pouco. Para quê? Para que eu consiga entender alguma linha, né? Algum movimento dessa pessoa, onde a gente vai lá na ancestralidade dela. Mas eu não estou falando ancestralidade do avô, não, eu estou falando lá dos processos bem ancestrais. Porque a pessoa vira para mim e às vezes diz assim: olha, eu estou há 30, 35 anos casada, no mesmo casamento, criei meus filhos, mas eu tenho dificuldade de lidar com meu marido, com a minha esposa. Por quê? Porque eu não consigo fazer minhas necessidades fisiológicas, porque eu tenho vergonha, tenho medo de que aconteça alguma coisa, mesmo eu estando lá reservada no meu banheiro, mesmo estando assim, assado, eu não consigo, tenho medo. E aí a pessoa passou 30 anos fazendo isso. Depois que se casou, passou a ter problemas intestinais, problemas estomacais, diversos tipos de problemas. E aí a pessoa diz que a culpa é do outro. Na verdade, o que acontece? A pessoa não se sentiu confortável. Para quê? Para digerir uma série de coisas. E aí o corpo, ele precisa de uma alternativa para sobreviver. É um alternador. É como se fosse energia elétrica e energia solar, né? Então, ele liga esse alternador que vai transferir essa energia e vai fazer as alternâncias e o equilíbrio para parecer que está tudo bem. Mas não tem nada bem. E aí a pessoa não pode envergonhar a si mesma, não pode envergonhar o outro, não pode envergonhar a família. E ela vive uma vida horrível, uma vida onde ela não consegue ser ela. Onde ela senta, assiste a TV, vê aquilo tudo, até contesta algumas coisas, mas na verdade ela não está nem aí, que ela está insatisfeita. Ela vê os anos passarem, ela olha para o espelho e diz:
Eu não sei nem quem é essa pessoa que está aí. Ela vê os filhos crescer, educa, eles vão para a escola, vão para a faculdade, se formam, mas ela passa a ter vários problemas de saúde, mas ela não consegue entender por quê. Porque ela não fez a lista daquilo que ela não tolera, que ela não suporta. Então, gente, é muito importante nós trabalharmos isso em nós, para depois a gente saber lidar com total atenção e respeito para quem chegar para nós com toda essa questão. Existem pessoas que hoje, eu estou em 2021, vêm reclamando de questões porque se casaram, com pessoas das quais elas não queriam se casar, mas ela era da fila das pessoas que tinha que ir. A irmã mais velha casou, depois veio outro irmão, depois veio outra irmã, então estava na vez dela. E aí ela se casa com uma pessoa assim que também já estava na vez dele, se casam, vão viver juntos, sem nenhuma estrutura, às vezes com 17, 18 anos, 16. Eu já tive casos de pessoas com 14 anos, as pessoas que hoje estão aí com 60, 70 anos. E aí passaram todo o perrengue, toda a escassez e não conseguiram fluir, até evoluíram financeiramente, até evoluíram em uma série de questões, mas eles consigo mesmo não foram ninguém, não conseguiram nada. Tiveram filhos por exigência social e logo depois isso passou a ser um problema, um trauma. Existem pessoas que esse trauma é tão forte que ele começa a maldizer o filho e só achar graça e boniteza no filho dos outros, porque ele fica com aquele conflito com o cônjuge, né? E a gente tem que entender que isso é um histórico do passado, mas ele se repete hoje de uma forma totalmente diferente. Por que ele se repete hoje de uma forma diferente? Porque hoje essa questão ela acontece nas redes sociais, só que de uma forma diferente, mas que vai dar na mesma, porque as pessoas continuam não sabendo falar daquilo que de fato elas não gostam. Porque quando elas dizem que não gostam, ela diz assim: eu não gosto de andar com uma roupa que não seja da marca X, eu não gosto de usar o celular que não seja da marca X, Y, Z. Mas elas são incapazes de olhar e falar: eu não gosto da atitude que eu tomo em determinadas situações. Quando nós tomamos atitudes das quais nós não aprovamos, e nós tomamos consciência disso, é muito importante. Por quê? Porque nesse momento nós passamos a estar do nosso lado, nós passamos a planejar e ter noção das nossas reações. As nossas reações diante de todas as situações da vida são extremamente importantes, principalmente quando nós escolhemos uma profissão onde nós vamos fazer o nosso nome nessa profissão. Às vezes você não entende por que uma pessoa que é estourada, é tudo isso, mas ela é muito procurada pelas outras pessoas porque ela resolve. A pessoa diz assim: ó, fulano é estourado, mas resolve. Eu me encaixo nesse grupo, viu, gente? Então, quando isso acontece, nós temos que entender o que é que nós merecemos. Quando nós temos a fraqueza de ser ou lerdos demais, ou estourado demais, ou rápido demais, ou devagar, dorminhoco demais, ou aquele que fala demais e faz de menos, porque tudo isso são fraquezas de cada um. Quando você descobre as suas fraquezas, você começou a andar. Você passa a andar. Você diz: ah, eu sou magro demais, eu sou gordo demais, eu como demais, eu como de menos, eu bebo demais, eu fumo de menos. Se você analisa na lista do gostar, você começa a entender o que é a sua fraqueza,
socialmente dita. A sociedade hoje, ela quer pessoas que tenham capacidade de dar elucidação a problemas que outras pessoas não conseguiram elucidar. E a melhor forma de nós fazermos isso é ouvir o que o outro tem a dizer em termos profissionais, já que esse é um vídeo falando e focando para você, futuro profissional da área de terapia holística e da área de investigação. É importante que você olhe e analise o que é que chegou para você. Qual a relação daquele assunto que você vai ter conhecimento suficiente para lidar com aquela problemática, já que você não possui um imã onde diz, eu recebo problema. Nós temos uma profissão onde nós vamos ouvir o problema das pessoas. O problema das pessoas aqui, nós aqui. A nossa profissão aqui, para quê? Para que a gente possa analisar e filtrar. Isso significa que você não vai se compadecer do outro, que você não vai dar uma atenção, que você não vai até chorar pela situação que aquela pessoa vai te contar que ela está vivenciando. Normal, porque somos todos seres humanos. E às vezes é importante que nós estejamos ali focados dentro de um processo emotivo junto. Isso vai fazer com que você troque essas informações e o seu processo corporal vai absorver tudo isso e com certeza em 24 horas depois você vai ter isso processado. Isso é muito importante porque quando você aprende a lidar com as pessoas e fazer uma comunicação entre pessoas, você geralmente recebe uma informação de que você deve fazer contato visual. Se você cada vez mais olhar profundamente nos olhos de uma pessoa, você vai buscar tudo o que ela tem de secreto a te dizer. Eu digo para você, nem sempre. As pessoas aprenderam a treinar os olhos, o olhar, a expressão corporal. Mas se você se mantiver calmo, tranquilo, atendendo e fizer todo um olhar, de toda a expressão corporal daquela pessoa, se ela estiver de pé, se ela estiver sentada, se ela for beber uma água, se ela for tomar um café, se ela não for tomar, se ela negar muitas coisas. Então, mantenha os seus sentidos alerta a tudo isso. Por quê? Porque você vai passar a ter um entendimento do que é que aquela pessoa está tentando passar para você. Quais são os fatores que ela precisa te convencer de alguma coisa. Tudo que ela disser para você, você simplesmente receba aquela informação, lembrando da barreira, mas positivamente. Sempre balança sua cabeça para o positivo. Para quê? Para que ela venha te trazer mais informações, sentir segura dentro daquele momento onde ela precisa fazer o histórico dela, convencer alguém de que ela é a pessoa que está sendo destratada, é a pessoa que está numa condição inferior. Isso acontece tanto no processo terapêutico como quem procura um profissional da área de investigação. E aí, gente, nós temos que ter a análise do quê? Da crença e do científico. Aquela pessoa está crendo que ela tem um problema. Ela pode ter. Mas o científico é você. É você quem teve o estudo de todos os elementos para chegar a uma conclusão. E aí você vai fazer o seguinte: você não vai dar nenhuma solução para aquela pessoa num primeiro momento, porque nem você tem condições suficientes de dar soluções. Você pode, em alguns casos, até dizer se é possível de ser resolvido imediatamente.
Isso não é possível de ser resolvido num tempo curto, porque eu dependo de outros profissionais, eu dependo de fazer uma análise maior, uma investigação maior antes de começar uma investigação. E é aí que a gente desvenda muita coisa. E é nesse momento que nós passamos a desvendar as melhores soluções para o outro. Quando você passa a ser um desvendador de soluções, aplicando técnicas corretamente, não você cismar que você sabe tudo. Gente, ninguém sabe tudo. Nós, trabalhando, praticando, mesmo assim, nós estamos sujeitos a cair e cair feio. Acontece muito da gente cair feio, tá? Muitos anos de profissão, você vê profissionais aí caindo feio. Por quê? Porque não seguiu a técnica de quê? De ouvir, de planejar, de listar as 20 coisas que estão ali incomodando. E se você tem um paciente, se você tem um cliente, um consulente que entope você de informações, você começa a fazer perguntas para ele, para você chegar a pelo menos 20 coisas das quais ele não aceita. Quando você tem isso, você não precisa falar para ele que você está fazendo esse tipo de listagem. Quando você tem isso, você vai pegar dele todos os pontos fracos que ele tem. E ali você começa a trabalhar. Se ele for uma pessoa que fala pouco, você já sabe que é como se fosse uma pedreira. Você vai ter que ir devagar, talhando, para você chegar num determinado ponto de melhoria. Mas chega. O poder de comunicar, o poder de estar ali atento para falar com aquela pessoa, para desvendar as questões internas dela, isso é um poder muito importante. Existem pessoas que têm muita dificuldade de falar dos problemas, porque já estão, às vezes, na maioria das vezes, casadas há muitos anos, infelizes, o organismo não funciona direito, e aí ele busca essa ajuda, como eu não concluí o que eu disse para vocês anteriormente. Então, quando eu fiz um tratamento, uma conversa, né, fiz uma busca nativa com essa senhora que questionava que o corpo dela não estava bem, que ela precisava de alguma coisa diferente. E nisso, numa conversa, eu busquei uma água, gente, peguei uma água no filtro, trouxe para ela e comecei a conversar com ela. O elemento água, ele é muito transformador. E comecei a perguntar como era o funcionamento do ouvido dela, dos olhos, como que era o estômago, ela sentia dores, e também como era o funcionamento urinário dela. E depois eu perguntei, e como é o seu intestino? Como é que a senhora absorve toda essa tristeza no seu intestino? Aí ela virou para mim e disse assim, mas quem disse que eu sou triste? Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho meus amigos, eu acho graça e tudo. Eu disse, bom, vamos ver se a senhora é feliz mesmo. Então, quando ela disse para mim, olha, eu tenho problemas intestinais. Aí eu disse, mas a senhora tem problemas intestinais? Tenho muita gasificação, tenho isso. Eu disse, a senhora precisa soltar pum. Ela disse, Deus me livre, não fala isso, ficou toda envergonhada, ficou toda assim. Eu disse, mas a senhora precisa, a senhora tem que deixar seu corpo relaxar. E numa dessa, ela veio me trazendo algumas informações importantes que eu fui descobrindo por que ela se sentia tão mal, por que ela se sentia amarrada. Ela dormia sem ter uma roupa mais confortável para dormir, mais larga, né? Ela dormia vestida, ela usava sutiã, porque ela tinha medo do marido dela, que era um homem muito violento. Então, ela se armava, ela dormia como se fosse um soldado armado. E ela passou a fazer isso desde que eles fizeram 7 anos de casados. Então ela tinha 27 anos de prática de roupa apertada, de dormir mal.
do intestino não funcionar, porque antes dela se casar, ela tinha um organismo que o intestino dela sinalizava o funcionamento, né, para eliminar as fezes, geralmente por volta de 21 horas. Então esse horário o marido dela não gostava que fizesse nenhum barulho, porque ele acordava muito cedo para ir trabalhar. E pelo fato do banheiro ser próximo do quarto do casal, ela desenvolveu um problema sério, onde o corpo dela entrou em pane. Então, é importante que nós saibamos lidar com tudo isso. O que está acontecendo organicamente com o seu corpo, que ele está em pane e ele não vai deixar você andar. Não adianta você ter um carro bonito se ele, na hora que você começar a andar, ou ele vai gastar demais, ou ele vai ter uma pane, ou ele vai desmontar, ou ele não vai conseguir levar você onde você precisa ir. O nosso corpo é isso. Onde eu quero que o meu corpo me leve? Eu tenho os meus sonhos. Quais são as minhas limitações? Por que a gente vê pessoas que sofreram acidentes, sofreram perda de membros, né? Ficou paraplégico, tetraplégico, e essas pessoas, aí que elas evoluíram, porque elas descobriram que andar é você saber focar o seu corpo com a sua mente e fazer transformações. E você vê pessoas tão saudáveis, tão lindas, tão maravilhosas, que não conseguem dar um passo na vida. E você vê, às vezes, um camponês lá numa vida super humilde, feliz da vida, porque ele conseguiu construir uma casinha humilde, com um telhadinho, com um fogãozinho de lenha, e ali ele tira o sustento dele, porque ele se iluminou. Ah, mas para eu me iluminar eu vou ter que viver essa vida? Não. Você pode se iluminar comprando a sua cobertura, comprando o seu carro de 1 milhão. Isso não tem nenhum problema. Mas desde que você se liberte, desde que o seu corpo funcione. Se o seu corpo puder funcionar da forma que você respeita ele, porque o dono do seu corpo é você. É você quem permite entrar ou sair alimentos, toxinas, pessoas agressivas, pessoas passivas demais. É você quem trabalha isso, é você quem cria isso na sua mente. É você quem quer desenvolver isso. Leva tempo? Leva. Crianças que são tratadas de forma distante das mães, geralmente elas desenvolvem determinados mecanismos para se autoproteger. Crianças, meninas que ficam com seus padrastos ou com seus irmãos mais velhos, que às vezes já cometeram algum tipo de abuso com elas, elas têm comportamentos diferenciados no que se diz ao próprio corpo, na forma que ela costuma dormir. Às vezes só dorme com a luz acesa, só dorme com a porta muito trancada. Ela desenvolve isso no restante da vida. Por quê? Porque ela não vai saber lidar com isso. Se você é uma dessas pessoas, liste aquilo que você não quer que façam com você. Seja sincero com você. Faça a sua lista. Você não precisa estar do lado da sua mãe para fazer a lista. Você não precisa estar do lado do seu namorado, da sua namorada para fazer a lista. Faça essa lista. Você não precisa estar me assistindo. Você pode ter me assistido até aqui, parou, vai lá e faz a lista. 20 coisas que você não tolera que façam com você. Depois leia essas coisas em voz alta no momento onde você possa ler. Porque você tem que ouvir o que você escreveu. Ah, não, tô lendo, tô dando... Não adianta, você tem que ouvir na sua própria voz o que você escreveu. Porque quando nós fazemos isso presencialmente, né, em consultório, quando eu trago a pessoa para fazer a realidade dela em consultório, onde ela acha que ela é a unicamente iluminada do mundo, onde ela acha que só ela é sofredora, porque tem os altos e baixos, né? Tem aquele que só acha que ele é o pisado, tem aquele que acha que ele é o iluminado, que ele vai
fazer uma missão cósmica e que a vida dele é algo extraordinário. Gente, a nossa vida, não importa se você é uma pessoa que se acha rico, pobre, mais ou menos, ela é extraordinária para você, porque você está construindo ela. Você está trilhando ela, e muitos trânsitos de pessoas que também estão trilhando estão passando por você. Quando você evolui um pontinho, as pessoas que estão atrás de você, elas evoluem também. Você já viu quando você anda um pouquinho que depois você percebe coisas e fala assim, por que eu não pensei nisso há 10 anos atrás? Pois é, há 10 anos atrás você estava empacado, ou pela idade, ou pela realidade. E aí você anda e de repente você anda assim, mais 4 quadradinhos em termos de vida. E aí você diz, nossa, como naquele período eu andei bastante, agora eu estagnei. Às vezes você não estagnou, às vezes é o jogo que está valendo mais. Então você precisa exigir mais da sua mente para você ultrapassar aquilo. É dessa forma que nós temos que criar todo esse processo analítico. É dessa forma que nós temos que estar juntos com quem? Eu, comigo mesmo. Se eu não estiver do meu lado, se eu não puder ler para mim e ouvir, se eu mesma não consigo me ouvir, como que eu vou ser ouvido ou ouvida por alguém? Em qual momento eu vou conseguir evoluir profissionalmente e também em outros aspectos da minha vida? Por que que eu às vezes me apego muito no aspecto profissional? Porque é ele que traz o seu sustento. Ah, mas eu sou sustentado pelos meus pais, eu sou sustentado pelo meu irmão, eu sou sustentada pela minha mãe, pelo meu namorado, minha namorada, meu ex, minha ex, não importa. Você tem que aprender a trabalhar o seu autossustento. Aquilo que vai fazer de você uma pessoa que conquistou ou que vai conquistar aquilo que realmente você quer. Eu ainda não sei o que eu quero, então faça as 20 coisas que você não suporta que atravessem o seu caminho. Ah, eu não suporto meu vizinho tal. Escreve lá, leia em voz alta. Eu não suporto o latido de cachorro. Eu não suporto o caminhão de lixo que passa 6h15 da manhã na minha rua. Eu não suporto o barulho de corpo de bombeiro. Eu não suporto. Escreve. Aí você vai ler em voz alta, porque esse é o seu primeiro passo. Os outros passos eu vou falar nos nossos vídeos fechados de grupo. Os vídeos fechados, aí eu passo os outros passos. Para quê? Para que vocês possam ampliar o conhecimento e fazer o entendimento assim, eu mereço o quê? O que é que eu vejo que eu mereço? Se eu mereço muita coisa, eu preciso me ouvir. Eu tenho que entender o que eu gosto e o que eu não gosto. As pessoas estão muito assim, o que que eu quero? Se você não sabe o que que você gosta e o que que você não gosta, você não sabe o que que você quer. Você acha que tem uma profissão que é legal, mas você não está fazendo nada, você não está conseguindo nem pagar a sua conta de luz do seu escritório, do seu consultório. Então tá errado, porque você não está ouvindo o quê? A sua listagem. Ah, mas nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise. Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise, mas o mundo sempre foi pandêmico e crítico. Além de pandêmico, crítico, a sua vida às vezes ainda está caótica. O que é que você pode fazer? Ah, eu não consigo passar para medicina. Ah, eu não consigo isso. Será que você não consegue ou porque você não quer fazer? Porque alguém da sua família fez e deu certo e você quer também dizer que você é o tal? E aí você olha e vê lá o cara da barraquinha de verdura vendendo, ficando rico, e você não consegue porque você focou
está investindo todo o seu dinheiro na tal da medicina se você não quer. É isso que você precisa analisar. Enquanto você estiver batendo numa tecla que ela não flui, que ela não funciona, significa que você não nasceu para aquilo, pelo menos a sua realidade não vai te levar a uma vida de sucesso naquilo. Quando você quer muito, você automaticamente faz um caminho reto. O caminho, quando não vai reto, você vai encontrar o caminho certo para você. Ele pode ter dado certo para outra pessoa, não para você. E é assim que nós temos que trabalhar o nosso contexto de vida. Se nós não trabalharmos isso com futuros profissionais, mesmo que você já tenha uma profissão e você está agora, eu vou fazer essa especialização de investigação porque eu preciso focar, eu preciso ter clientes nesse nicho. Eu quero melhorar o meu consultório de terapias. Eu só trabalhava com reiki, agora eu quero trabalhar com práticas xamânicas. Eu estou fazendo curso de formação, onde eu estou aprendendo 32 técnicas, teoria e prática, mais filosofia, mais todo um outro contexto. Para quê? Para que eu seja o melhor, porque eu tenho um mercado a ganhar. Eu quero ser o melhor. Gente, ser o melhor não significa você pisar nas outras pessoas. Você tem que ser bom no que você faz. Quando a gente sai na rua, nós sabemos que temos muitos e muitos profissionais excelentes, absorvendo o mercado. Então, quando você sai para o mercado, você precisa ser o melhor. Porque você vai precisar conquistar os seus clientes. E essa coisa assim, não, eu sou terapeuta, vou botar um consultório e as pessoas vão vir até mim. Não, você vai ter que lutar pelos seus pacientes, você vai ter que lutar pelos seus consulentes, pelos seus clientes. E como é que você luta? É dando as consultas de forma correta, é cobrando corretamente. Tem que sim fazer um orçamento, tem que sim trabalhar o pacote com o paciente, com o cliente, com o consulente. Tem que sim desenvolver o contrato. Sim, você precisa cumprir os seus horários, você precisa ter o seu tempo para descansar, você precisa se dedicar às pessoas que convivem com você. Você precisa dedicar a você, você precisa sair também para você ver uma coisa que você acha legal, para você compartilhar com as pessoas que você quer bem. Se você tiver seus animais, que você não delegue só a terceiros que cuidem deles, que você cuide também deles. Se você tem seus filhos também, que você possa também dar uma atenção a eles. Se você tem seus filhos, sobrinhos, netos, você tem seus pais, se você tem o seu cônjuge, certo? Não sobrecarregue as suas funções e nem sobrecarregue os outros com funções do ambiente do seu convívio, que é a sua casa. Destine nem que seja uma vez por mês que você faça um alimento onde você goste dele e que as pessoas curtam. E no dia que você não está presente ali, ele diz, que vontade, que saudade do macarrão que fulano fazia, do arroz que fulano fazia, da pipoca que fulano fazia. Quando nós lidamos com essa realidade, nós passamos a nos tornar referência em algo. Qual é a sua referência no seu trabalho? Você é aquela pessoa que resolve algo que veio de outro lugar, onde não foi solucionado? Não significa que aquele outro profissional era incompetente, mas ele foi até aquele ponto. E você leva a coisa até o final. Quando você também não consegue desenvolver até o final uma determinada missão, você também precisa ter o entendimento que você não é o grande Deus mágico, mas que você foi até ali.